Então, olha só, aulinha de óxidos, né? Módulo 11. Professor Ricardo Eletron. Então, vocês já estudaram atomística, né? Na verdade, vamos iniciar mesmo. A química ela tem algumas divisões. Gente, a dicção tá boa? Eu tô doido para tirar essa máscara, não pode. Então, existe a química geral, físico-química e química orgânica. É o brutal, tá? Tem outras também, como a química analítica, quântica, mas não vou entrar em detalhes. Então, na química geral, nós temos propriedades de transformações da matéria, métodos de separação de misturas, tabela periódica, ligações químicas. Aí entra a química inorgânica, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Tem outros também, tá, gente? Sulfetos, carbetos, mas não entramos em detalhes. Então, esses conteúdos fazem parte da química geral, tá certo? Aí, se eu não me engano, só falta essa de óxidos e falta uma aula de reações inorgânicas, tá? Para a gente fechar a química geral para entrar na fisicoquímica, que tem mais cálculo. Então, aulinha de óxidos, tá? Bom, o que são os óxidos? Os óxidos é uma função inorgânica, tá? É uma das funções inorgânicas, assim como os ácidos e as bases, tá certo? E aí, os óxidos, vamos só relembrar aqui, antes de prosseguir, não tem espaço legal? Ó, os ácidos. Como é que eu consigo identificar um ácido? É quando ele tem um hidrogênio na frente, não é? E tem um carinha depois. Lembrando, pessoal, que nós estamos adotando uma das teorias ácido-base, lembra? Que é aquela de Arrhenius, que o ácido e todo meio aquoso libera H+, é porque tem um hidrogênio na frente, tá? Beleza. Aí lembra, os ácidos, eu tenho dois grupões, que são os hidrácidos e os oxiácidos, né? Aí tem aquela forma diferente de fazer a nomenclatura. Depois eu tenho quem? As bases. Geralmente, as bases eu tenho um carinha na frente e um OH no final, né? Porque no meio aquoso ele libera OH- no meio. Os óxidos, vou pular os óxidos, vou para os sais. Os sais é tudo que resta. Não tem hidrogênio na frente e não tem OH no final e não são como os óxidos. Por quê? Porque os óxidos são compostos binários ou bivalentes, ou seja, eu só tenho dois elementos diferentes e um deles é o oxigênio, como mais eletronegativo. Então, por exemplo, ó, o Na2O, o CaO, MgO, ó, CO2, nosso amigo, né, nosso conterrâneo, N2O5, são caras conhecidos, né? São óxidos. Por exemplo, KMNO4 é um óxido? É? Por quê? E vocês que são meus alunos agora, vocês sempre vão ouvir essa pergunta. Por quê? É igual a Kes para todas as crianças, né? Por quê? Por quê? Para que vocês saibam explicar. Então, ó, KMNO4 é um óxido? Por quê? Porque tem mais de 2 elementos. Porque tem mais de 2. Se tem mais de 2, é qual função mesmo? Sal. Pegaram a manha? Então, não é óxido, é sal. É tudo que resta, ó. Não tem hidrogênio na frente, não tem OH no final, também não é bivalente, tá? Esses são os óxidos. Então, quer dizer que esse cara aqui é um óxido? Por quê? Porque o F é o mais eletronegativo. Lembra da filha da eletronegatividade? Ó, o famoso FON, né? Só que não é só o FON, né, gente? Tem esse aqui. Essa fila aqui. A eletronegatividade, ela decresce, ó, nesse sentido. Ricardo, você tem uma dica para eu lembrar dessa fila? Tem, você é meu aluno. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Ó, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, beleza? Esses são os elementos eletronegativos. Tudo oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio, tá certo? Então, beleza? Até aqui alguma dúvida?
Beleza, introduzimos a questão dos óxidos. Aí, os óxidos, eles também se dividem em dois grupões, tá? Vou apagar aqui, só para relembrar uma parada com vocês. Lembra da querida tabela periódica? Ah, pessoal, lembrando, tá? Esse cara aqui, como ele não é um óxido, ele faz parte de uma outra função, que é o fluoreto, tá? Então, esse aqui é o fluoreto de oxigênio, tá bom? Bom, então, pegando aquela tabelinha periódica dos elementos, que não é para decorar, é consulta, tá? Tabela periódica para consulta. Então, como é que eu consigo diferenciar quem são os metais e quem são os ametais? Vocês sabem diferenciar? Tem uma escadinha, né? Escada para a esquerda é metal, para a direita é metal. Isso, mas vocês sabem fazer essa escadinha? Pega do B, eu acho que é. Isso. Aqui não vai pegar direito, né? Mas estou seguindo a ideia de vocês. B, aquela escadinha, né? Aí, aquela escadinha é do quê? É do AT para cima, né? Isso, até o B. Acho que é astato, arsênio, TE, né? Ah, é isso. TE, depois. Astato. SI. Astato de novo? Não. AS, né? AS. Arsênio. Depois. SI. E o B. Ó, a escadinha está onde? Está aqui no astato, telúrio, arsênio, silício e boro. É só você fazer a pergunta, até assim, Brasil? O até assim, Brasil, você consegue pegar esses elementos aqui. Esses caras daqui, com exceção do hidrogênio, são os metais. E essa galerinha daqui são os ametais. A gente tem uma dificuldade até para explicar isso, por quê? Porque às vezes a gente fica lidando com tabela periódica que ainda usa a nomenclatura semimetais. E isso quebra a gente pelas pernas. Tá? Então nós estamos adotando que todos os elementos da escada para cima são ametais. Daqui para baixo são metais. Tá? Com exceção do hidrogênio e inclusive de quem, gente? Quem são metais também? Das séries dos lantanídeos e dos actinídeos. Tá? Porque são chamados de terras raras. E por que eu estou dizendo isso? Porque os óxidos, nós temos dois grupões, que são os metálicos e os ametálicos. Qual é a diferença? A diferença é que nos óxidos metálicos, eu tenho óxidos que em sua constituição molecular, ele tem um metal. Tá? Ó, o Na não é um metal? Ele está mais ou menos aqui. Ó. Por isso que ele é um metal. Ele é considerado um óxido metálico. O cálcio também é, magnésio, tá? Em contrapartida, nós temos os óxidos ametálicos, ou seja, óxidos que em sua ligação química só tem um ametais, tá? Então, ó, carbono é um ametal, nitrogênio é um ametal, tá certo? Beleza. Como então fazemos a nomenclatura? Olha só. Nos óxidos metálicos, nós falamos simplesmente o seguinte, ó, óxido de e o nome do elemento. Tá? Então, é o óxido de e o nome do metal. Tá certo? Então, ele é muito parecido até com uma outra função que a gente também fala quase que aproximado disso e o nome do metal, que são as bases, né? Que fala assim, hidróxido de pananã, hidróxido de pananã, mesma coisa. Então, vai ser o quê? Óxido de, nesse caso aqui, ó, óxido de, qual o nome desse cara aqui, ó? Sódio. Então, vai ser óxido de sódio. Tá? Esse aqui de baixo, mesma coisa. Vai ser óxido de cálcio, porque Ca e Ca é cálcio. E esse aqui, por fim, vai ser o quê? Óxido de Mg é magnésio. Então, vem tranquilão. Tá? Bom, mas eu também tenho uma outra forma de fazer nomenclatura dos óxidos metálicos. Porque pensa só, óxidos metálicos. Nós temos óxidos que estão ligados com metais. Tá? E aí,
Quando eu trato de metais, gente, eu tenho que lembrar o do NOx. E aí tem dois tipos de problemas. Por quê? Porque quando eu me trato de NOx, eu tenho dois tipos de metais. Os metais que variam o NOx e os metais que têm o NOx fixo. Tá? Então nós vamos tratar disso aqui. Tá? Bom, vamos lá. Então vamos fazer aqui o número de NOx. Você sabe, lembra do número de NOx? Não. Ó, eu tenho aqui esse camarada. Vou tirar o número de oxidação dele. Primeira coisa, eu tenho o NOx fixo, que é o de quem? Do oxigênio. Que é quanto? -2. Só que esse cara aqui, ele é neutro. Então a soma das cargas tem que ser igual a 0. Então pensa comigo, qual número dividido com 2 vai dar 0? Mais 2. Por quê? Mais 2 menos 2 dá 0. Então o NOx do cobre nessa situação é o quê? Mais 2. Reserva. Vamos ver esse cara aqui, ó. Cu2O. Mesma coisa, ó. O NOx do oxigênio é o quê? -2. Tem que dar igual a 0 porque o composto é neutro. Só que repara, eu tenho 2 cobres. Só que nesse caso, o NOx desse cobre aqui vai ser mais 1. Por quê? Mais 1 vezes 2, mais 2. Mais 2 menos 2, 0. Entenderam? Então, esse aqui tem NOx mais 1. E esse aqui tem NOx mais 2. Preste atenção. Entre o mais 2 e o mais 1, quem é maior e quem é menor? Mais 2 é o maior, né? Então, se ele é o maior, ele vai terminar com ícaro. Então, ó, com calma. Ó. Esse aqui vai ser óxido cúprico. Cúprico. Com acento no U. E esse que é o NOx menor, aí vai ser ouso. Aí sim, vai ser óxido cuproso. Tá rindo o nome, né? Eu sei. É. Essas meninas. Vamos ver essas duas situações aqui de baixo? Olha só. Olha só. Presta atenção aqui, ó. Vamos tirar o NOx do ferro e o O. E também do ferro 2, O3. Ó, a mesma coisa, o NOx fixo -2. Vai dar igual a 0. Então o NOx do ferro vai ser mais 2. Em contrapartida, aqui eu tenho um NOx fixo que é -2, só que eu tenho 3 oxigênios. Então 3 vezes -2, -6. Para dar igual a 0, ó, eu tenho um 12 aqui embaixo. Então eu já sei que vai dar mais 6 no final de tudo, né? Por quê? Porque na verdade 3 mais 3 vezes 2 vai dar mais 6. Mais 6 menos 6, 0. Vocês conseguiram entender, gente? Então, ó, o NOx desse cara aqui é quanto mesmo? Ó? Mais 2. E esse cara aqui é mais 3. Então, ó, mais 2 e mais 3. O maior é o mais 3. Então, vai terminar com ícaro. Então, esse aqui é o óxido férrico. É ferroso, não. O primeiro, o F0 é o Ah, é, gente. Troquei aqui. Oxe. Férrico aqui embaixo. Troquei a ordem. E esse aqui vai ser o ferroso. Porque esse NOx aqui que é o menor. Bom, só que... Então, por exemplo, por que foi feito isso aqui tudo? Porque se a gente fosse falar assim, óxido do nome do elemento, olha só como é que ficaria. Óxido de cobre, óxido de cobre, óxido de ferro e óxido de ferro. Estaria certo? Não. Por isso que a gente fez isso tudo. Esse aqui é o óxido cúprico. Esse aqui é o óxido cuproso. Esse aqui é o óxido ferroso. E esse é o óxido férrico. Então, né, a gente já consegue diferenciar melhor. Eu já sei que algumas ligações estão sendo diferentes, tá? Ou você pode fazer o quê? Expressar isso em número romano. Utilizando o quê? O número de NOx.
E você já tirou o número de NOx. Por isso que eu anotei aqui, né? Então, como vai ficar? Esse aqui vai ficar como, ó, óxido de cobre. Qual é o NOx dele que nós tiramos? Não era mais 2? Então, você vê que o número do romano 2, ó. Aqui embaixo, esse óxido cuproso pode ser óxido cuproso ou óxido de cobre. Qual é o NOx dele? 1. Então vai ser óxido de cobre 1. E esse aqui vai ser óxido de ferro 2, né? Porque o NOx dele é 2. Então, isso aí. Sagaz demais. De ferro 3. Pessoal de casa, tá tranquilo? Entenderam? Então tá aí explicado, ó. Nos óxidos metálicos, nós temos tanto o óxido de nome do elemento, então fica bem tranquilo, óxido de sódio, óxido de cálcio, magnésio, e também tem uma nomenclatura segundo o número de oxidação, né, que é o NOx. Então eu pego o óxido, nome do metal e o NOx. Se o NOx for menor, vai ser oso. Se o NOx for maior, vai ser íco. E aí está aqui, ó, óxido cúprico, cuproso, ferroso, férrico. E aí eu pego os próprios números de oxidação que eu já tirei e transporto aqui. Então eu pego o óxido, nome do elemento e o NOx. Então, óxido de cobre 2, óxido de cobre 1, óxido de ferro 2, óxido de ferro 3. Óxidos ametálicos, tá? Que é diferente dos óxidos metálicos. Por quê? Porque os óxidos metálicos, eles são formados a partir de metais, né? E aí nós temos uma característica muito grande. Vocês vão ver depois, não está escrito aqui, mas vai ter mais adiante, que eles são chamados também de óxidos iônicos, tá? Justamente porque tem metais, tá bom? E iônicos vem de íons, né? Os óxidos ametálicos são aqueles óxidos que estão ligados com metais, né? Com essa partezinha aqui em cima da escadinha. E aí é interessante também, porque eles também são chamados, ou formados, a gente vai ver algumas formações daqui a pouco, que são os óxidos moleculares, tá? Eles têm outros nomes também. Então, beleza. Continuando aí na nomenclatura dos óxidos. Olha só. Nos óxidos ametálicos, eles são bem tranquilos. Por quê? Porque aqui eu só estou preocupado com a quantidade de oxigênio e da quantidade do elemento que está na frente dele, tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui o CO2, o nosso amigo conterrâneo que todo mundo já conhece. CO2 é esse camarada aqui, ele apresenta dessa forma por conta da sua ligação química, ele é obtido através de uma reação de queima, tá? Então, toda vez que você se deparar com uma reação de queima, pegou um combustível fóssil e queimou, vai formar o quê? CO2 e água. Sempre. Isso é dica de vestibular para levar para a vida inteira, tá? Na verdade, qualquer composto orgânico, tá? Então, eu tenho CO2. Olha só. Eu tenho quantos carbonos? 1. Eu tenho quantos oxigênios? 2. Então, eu vou começar primeiro pela quantidade de oxigênio. Tá? Então, eu tenho quantos oxigênios? 2. Então, vai ser mono, di, triotreta. Vai ser di. Então, vai ser dióxido de, nome do elemento, carbono. Então, por isso que nós falamos de dióxido de carbono. Ou, vocês, não sei se vocês repararam, mas aqui eu não botei mono, porque só tem um carbono. Poderia ser também dióxido de monocarbono. Só que esse monocarbono não soaria legal, né? Porque a gente não está acostumado com isso. Isso por quê? Porque o mono, ele é opcional. Então não estaria errado se tivesse dióxido de monocarbono. Tá? Não estaria errado. Ele existe, só que ele é opcional. Tá? Então por isso aí, dióxido de carbono ou gás carbônico, né? Beleza? E o N2O5, como é que vai ficar? Aqui eu tenho quantos oxigênios? 5.
Então vai ficar pente. Tiopente. Então vai ficar pentóxido de... Quantos nitrogênios eu tenho? 2. Então vai ficar nitrogênio. Entenderam? Dióxido de carbono e pentóxido de nitrogênio. Tá? Então, meu povo, acabamos a nomenclatura de compostos inorgânicos chamados de óxidos, que são compostos inorgânicos bivalentes, né? São formados apenas por 2 elementos diferentes. Aí você pensa assim, poxa, Ricardo, mas N2O5, eu tenho vários átomos, eu não tenho só 2. Mas repare, eu não falei quantidade de átomos. Eu falei a quantidade unitária, ó. Eu tenho 1 nitrogênio e eu tenho 1 oxigênio. Tá? Eu não falei a quantidade total. Se for reparar, eu tenho 7 átomos aqui, né? Mas não estou fazendo aquela soma completa, eu estou fazendo aquela diferenciação de elementos. Tá bom? Classificações dos óxidos. Então, até aqui, nos ajudou o Senhor na nomenclatura. Agora, nós vamos identificar melhor a questão da sua classificação. Tá? Então, a nomenclatura é essa, bem tranquila. Nós vemos que dentro dos óxidos metálicos e dos óxidos ametálicos, nós temos os óxidos ácidos ou anidridos. O que seriam isso? São óxidos que ele reagem com a água e vão formar um ácido. Tá? Então, por exemplo, vou até apagar aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, o dióxido de carbono e a água. Quando eles vão reagir, vão formar o quê? É só você juntar tudo, fazer uma fusão, tá? Vai ficar H2CO3, ó, porque eu tenho 2 oxigênios aqui e 1 aqui. Então vai ficar H2CO3. Nós já aprendemos a fazer a nomenclatura dele. Qual é o nome dele? Ácido carbônico, exatamente. Formou um ácido. Ó, olha o hidrogênio na frente. Olha ele aí. SO3 e água. Vai formar o quê? Vai formar exatamente o ácido sulfúrico. Que delícia, né? Uma chuva de ácido sulfúrico, ó. Que delícia. E esse cara aqui vai formar o quê? Ó, SO2 e água. H2 e SO3. Esses são os óxidos ácidos. Por quê? Porque são óxidos, né, que estão reagindo com a água e que vão formar um ácido. Beleza? Então preste atenção aqui. É aqui que entra a parada da química ambiental, que é uma outra vertente da química. O que eu falei com vocês? Que qualquer composto orgânico, quando a gente queima, vai gerar o quê? CO2 e água. Se eu libero CO2 em queima, que não é pouca, tá? Não é pouca. Quando ele for receber energia solar, vai receber energia solar, vários tipos de propagação energética, né? E quando ele for interagir com a água, vai ser um problema muito sério. Por quê? Porque vai formar um ácido. Ah, é aí que vai formar o quê? A chuva ácida. Sabe por quê? Porque quando ele for catar água da atmosfera e principalmente das nuvens, que em uma das suas composições está lá a água, eu falei em uma, não falei a principal, tá? Ele vai formar um ácido. Esse ácido vai se condensar nas nuvens, e aí, como o líquido tem uma densidade maior do que o da nuvem, vai fazer o quê? Vai precipitar. E isso precipitar vai fazer o quê? Cair. Então, tá aí a chuva ácida. A mesma coisa acontece com esse cara, quando ele reage com água. E vai gerar o quê? Ácido sulfúrico. Então, assim, são ácidos que têm concentração elevadíssimas, né? Graus de ionização bem elevadas. Só que, como eu falei, esses óxidos ácidos, eles também são chamados de anidridos. E vocês sabem o que seriam anidridos? Bom, então esses são os ácidos formados, né? Segundo aí essa reação aqui, tá? De síntese. Por que de síntese? Vamos ver depois. Só que eu também posso chamar esses camaradas aqui, ó, esse CO2, SO3 e SO2, de outros nomes. Sabe quais?
Vocês saberiam dizer o que são anidridos? Anidridos são qualquer compostos que estão desidratados, ou seja, é quando eu tiro água. Então, quando você pega, por exemplo, vou tirar esse do H3 mesmo. Quando você pega o H2NO3 e tira a água, ó, menos a água, vai ficar o quê? Vai ficar cerol, N, você tira um oxigênio daqui, vai ficar NO2. Olha só que legal. Então, NO2, ele vira um anidrido. Então, como é que vai ficar o nome dele? Vai ficar anidrido nitroso. Aqui, por exemplo, ó, anidrido carbônico, porque o nome desse ácido aqui é ácido carbônico. E o CO2 que formou ele, eu não vou chamar ele de CO2, eu vou chamar de anidrido, vou apagar aqui, carbônico. E esse de baixo aqui, anidrido sulfúrico. E anidrido sulfuroso. Bom, óxidos básicos, ou também chamados de óxidos moleculares. Tem um negócio aqui. Eles reagem tanto com água para formar uma base, tá? E eles também reagem com ácido para formar água e sal. Mas partindo do princípio que a água reage com água, tá? O óxido reage com água para formar a base. Eu tenho a situação aqui, tá? Do Na2O, tá? O monóxido de sódio. E quando ele reage com a água, ele vai formar o quê? Vai formar o NaOH. Ah, eu preciso balancear, né? Porque eu tenho 2 sódios aqui, vou botar um 2 aqui. Tá? Então, ó, é um óxido que reagiu com a água e formou uma base. Lembra? As bases não são reconhecidas pelo OH no final? E esse caso aqui de baixo, ó. Esse caso aqui de baixo, mesma coisa. Eu tenho um monóxido de cálcio e está reagindo com a água. Vai formar o quê? Uma base. Cara, vai formar uma base é porque tem OH no final. Segunda teoria, ácido base de Arrhenius. Então, vou pegar o cálcio, botar o OH no final. Só que o nóxido do cálcio é quanto? Mais 2. Então, quer dizer que eu vou precisar de 2 hidroxilas. Você coloca entre parênteses e coloca o índice 2. Esse no pequenininho se chama índice ou multiplicidade. Lembram disso? É com o índice 2 aqui, ó, ele está multiplicando com oxigênio e com hidrogênio. E aqui? Eu tenho o monóxido de magnésio, né? Mesma coisa. Quando eu reajo com a água, vou formar o quê? Vou formar o magnésio aqui, o OH, só que ele tem NOx quanto? Mais 2 também. Então, ó, o 2 aqui. E por que que o magnésio, sem olhar para o oxigênio, teria NOx mais 2? Exatamente. Porque ele está na antiga família 2A. Hoje é a família 2. Agora eles não estão chamando mais de 2A, 3B. Isso, na verdade, é um tipo de ensino que está muito retrógrado. Essa recomendação da IUPAC foi feita em 1800 e bolinha, e o povo usa isso até hoje. Exatamente. Exatamente. Tem gente que fala ponte de hidrogênio. Não é ponte de hidrogênio. É ligação de hidrogênio. Aqui embaixo tem uma outra parada aqui, ó. Quando eu tenho aqui, eu já sei o nome dele, né? O óxido férrico, ou o óxido de ferro 2, o que eu vou formar quando eu reajo com a água? Ó, o ferro, aí vai ter um OH aqui, né? Porque é base. Ó, entre parênteses. Nesse caso, qual é o NOx dele? 2, né? Então, mais 2. Então, coloco 2 aqui. Tá? E aqui de baixo, ó, quando eu tenho o óxido de ferro 3, ou o óxido férrico, quando ele reage com a água, ele vai formar o quê? Tem um ferro aqui, o OH, e aí o NOx desse cara aqui é 3, por isso que vou colocar o 3 aqui. Nós também temos os óxidos neutros, que também são chamados de óxidos indiferentes, tá? Esses óxidos, eles não reagem com a água. De jeito nenhum, não reagem com a água. Então, quais são eles? A gente
enxuga muito para esses caras aqui. Pode ser que venha a ter mais. Mas por enquanto que eu saiba hoje só tem esses caras aqui. Que são quem? O N2O, o NOCO. Então, N2O, NOCO. N2O, monóxido de nitrogênio e monóxido de carbono. Tá? Ah, pessoal, detalhe. O monóxido de carbono ele também é formado por queima, tá? Só que aí, por que então que eu tenho essa diferença do CO2 e do CO? Porque o CO ele só é formado na queima quando tem uma queima incompleta. Aí por isso que forma o CO. Tá? Vocês vão ver até um pouco melhor isso nas reações inorgânicas, tá certo? E eu também tenho a água. Só que a água que eu destaquei, por quê? Porque segundo a mecânica, ó, segundo a analítica, a água ela reage com ela mesma. E essa reação ela se chama de autoprotólise, ou do autodissociação, ou da autoionização da água. Tá? A gente vai ver melhor isso mais à frente, tá certo? Então são um tipo de óxidos aqui que não reagem com a água. Tá? E nós reparamos ó, que tanto os óxidos ácidos quanto os básicos, eles reagem com a água. Por isso que eu sublinhei aqui, porque se você misturar água, você não vai ver nada. Se eu misturar a minha água com a de vocês, não vai... Mas, teoricamente, ela reage com ela mesma assim. Tá? Para a formação de íons hidrônio e de íons hidroxila. Tá? É uma reação de equilíbrio químico. Que é a minha condição da água não é a mesma de vocês. Então, por isso que é mais confiável você dizer que ela reage com ela mesma assim. Mas aqui, no sentido da química geral, estamos explicando que ela não vai reagir com a água. Tá bom? Por que isso? Porque o H2O ele também é um óxido. Então, você pode dizer tanto a água, como também o que, gente? Outro nome para ele? Monóxido de hidrogênio. Detalhe, tá? Monóxido de hidrogênio. Olha só, nós também temos os óxidos anfóteros, que também são chamados de anfílicos ou anfotéricos, tá? O que quer dizer essa gororoba toda? Quer dizer que esses óxidos, eles têm uma dualidade. Eles reagem tanto com ácido como com bases, tá? Por isso que eles são anfóteros. De repente você já ouviu falar o anfílicos, né? Anfíbios, é o que vive na terra e na água, porque tem essa dualidade, né? A química toda faz sentido. Então, exemplos. Ó, monóxido de zinco, dióxido de arsênio, trióxido de alumínio 2, tá? Se você pelo menos lembrar dois, ó, monóxido de zinco e trióxido de alumínio, fechou, tá? E essa parada aqui de formar ácido e base, né? Aliás, de reagir com ácido, com bases, é o que também chamamos de complexos, tá? No final de tudo vai formar complexos, tá bom? E aí vai formar, por exemplo, o trióxido de alumínio, vai formar tanto composto neutro, ácido e base. A mesma reação, tá? Ou dependendo do meio reacional. Os óxidos iônicos, o que nós vemos aqui, ó? Monóxido de cálcio, monóxido de prata, dióxido de ferro, dióxido de cromo, dióxido de chumbo. O que nós vemos aqui em comum? Que todos esses óxidos estão ligados com quem? Metais. Repararam isso? Todos eles são metais. Então, por isso que são óxidos iônicos. Aqueles óxidos que vão formar íons. Beleza? Os óxidos mistos, duplos ou salinos são um tipo de óxidos que eu tenho dois tipos de óxidos ao mesmo elemento. Então, por exemplo, F3O4, PB3O4, Mi3O4. Eu tenho dois tipos de óxidos, tá? No mesmo elemento. Peróxidos. Os peróxidos, eles são diferentes, tá? Assim também como os superperóxidos. Por quê? Esses dois grupos em especial, eles têm um número de NOx trocado. Nós estamos acostumados que o número de oxidação do oxigênio, de todos os oxigênios que nós trabalhamos até aqui, vale quanto? -2, né? É o NOx fixo. Só que quando chega no peróxido, no superperóxido, não é isso aqui. Trocou a coisa. O jogo virou. Nos peróxidos, em específico, o NOx dele não é -2. É quanto? -1. Que é a prova? Olha só. Se você for tirar o NOx, por exemplo, esse aqui, ó, que é o peróxido de hidrogênio, ó, H2O2. Aí você vai tirar, né? NOx fixo do oxigênio é -2, NOx fixo do hidrogênio é +1.
Só que eu tenho 2 oxigênio, então vai ficar menos 4. E aqui, 2, vai ficar mais 2. Aí mais 2 menos 4 vai dar igual a 0? Não. Porque o nosso desse oxigênio aqui, como ele está no estado de peróxido, não é menos 2. E é quanto? Menos 1. Ou seja, então esse aqui vai ser menos 1 e não menos 2. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Aí sim. Por isso que ele é peróxido. Justamente porque ele se apresenta no íon de O2 menos 2. Tá? Assim também como o superperóxido. Só que esse superperóxido aqui, inclusive, eles reagem quimicamente para formar os peróxidos, tá? E aí, nos superperóxidos, eles também têm o número de oxidação trocado. Não é menos 2, muito menos menos 1. É menos meio, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o CaO4, vou fazer aqui, por exemplo. Fazer aqui. O CaO4. Nós do cálcio aqui. Não vou tirar do cálcio, não. Vou tirar do oxigênio. Vou direto aqui para o menos meio, ok? Para finalizar. Precisa dar igual a 0. Menos meio vezes 4 dá quanto? Menos meio vezes 4. 2. Menos 2. E qual número diminuído com 2 vai dar 0? Mais 2. Por quê? Mais 2 menos 2 dá igual a 0. Então, para justificar que o nosso do oxigênio, nesse caso, como está no estado de superperóxido, é menos meio. Ou seja, não é menos 2, nem menos 1. É menos meio. Então é isso aí, pessoal de casa. Valeu, obrigado. Até semana que vem. Se inscreve no canal, hein? Valeu.